bom dia, boa tarde, boa noite. Alguns dias atrás, ou melhor, algumas semanas atrás, estreou na Netflix a série Mestres do Universo, que é uma sequência direta da saudosa, pelo menos para muitos de nós saudosa, série da década de 80, He-Man e os Mestres do Universo. E aí teve gente que assistiu, cada um com uma opinião. Tem gente que disse que a série é lacração, tem gente que disse que a Netflix acabou com a infância, que a série destruiu a série da década de 80, essa nova série. E há quem diga que a série é muito boa. E eu demorei muito para fazer esse vídeo, com a minha opinião, porque eu tenho uma tarefa audaciosíssima, talvez uma das mais audaciosas de todos os vídeos do canal da Comic House, que é fazer uma análise geral dessa primeira temporada, ou seja, desses 5 primeiros episódios, e não só análise, mas comentar cada um dos episódios, falar sobre as referências que tem em cada um deles, e também falar sobre as incoerências que tem, viu, em relação a essa nova série e a série antiga, incoerências de certa forma graves. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir que você faça coisinhas muito rápidas para mim. Primeiro, curta o vídeo, clica no botão curtir, curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha os vídeos do canal e comenta também, porque só assim o canal da Comic House cresce e a gente cresce junto nessa conversa semanal. Então, sem mais delongas, pelos poderes de Grayskull, eu te convido a me seguir e juntos a gente salvar Eternia. Então, sem muitas perspectivas, você pode até imaginar. E o que é que tem de diferente logo nessa série? Logo de cara, uma coisa bem simples: o título. O título não é diferente da década de 80, He-Man e os Mestres do Universo. Nessa, o He-Man é tirado literalmente em algo que mais à frente a gente até explica disso do jogo, e fica apenas Mestre do Universo. Mas eu, quando criança, era muito interessante. Na década de 80, a série é chamada de He-Man e os Defensores do Universo. E esses defensores, e He-Man e os Defensores do Universo, eu pensava que era He-Man e os amigos dele lutando contra o esqueleto. O universo, sinceramente, eu não entendia de onde vinha ou por que existia, já que as histórias passavam todas lá, e a ideia do esqueleto era apenas conquistar os segredos de Grayskull para dominar a Eternia. Essa nova série traz uma perspectiva e uma profundidade muito maior, e traz pra gente, talvez, até um grande momento, quase como o Globo Repórter. Quem são os Mestres do Universo? Onde eles estão? O que eles podem fazer? Pois bem, porque a ideia agora dessa série é aprofundar ainda mais. A ideia daquele que detém os poderes, ou melhor, os segredos que existem no Castelo de Grayskull, não apenas domina a Eternia, mas se transforma num ser que será o mestre do universo, ou seja, será o mestre de todos os planetas que existem. E isso é algo que dá uma mudança por completo nessa relação daqueles que planejam se apossar dos poderes que lá estão e do que podem fazer com ele. Então é algo muito legal, um ponto positivo demais que a série traz pra gente. E aí a gente já pula logo para o primeiro episódio, que é Pelos Poderes de Grayskull, em que He-Man aparece logo no começo do episódio em cima de um cavalo cibernético, e essa é uma referência interessantíssima a um personagem que se chama Strygor. Esse Strygor ele aparece na série clássica no episódio A Origem da Feiticeira, e que é um personagem de extrema importância. Mas tem uma coisa também interessante nesse episódio. Abro aspas rapidamente, porque nesse episódio é a primeira menção da Horda em Eternia. Mas voltando ao Strygor, que é o que a gente está falando, ele é uma peça, como já falei, importante na trama, porque ele acaba ajudando o He-Man a literalmente vencer o inimigo. Por sinal, é um episódio que o Gato Guerreiro não está. É apenas centrado na figura do Strygor, do He-Man e da Feiticeira. E por ter feito um ato heróico, o Strygor fica quase que desmontado, é levado para a oficina laboratório do Mentor, e lá ele é reparado. E com isso acontecem várias coisas interessantes nesse episódio, que está relacionado ao que vocês vão ver agora. Ele pode ter sido um robô quando foi enfrentar Morgoth, mas agora é um ser vivo. Então devo libertá-lo. Não é justo prender alguma coisa que anseia por liberdade. Além do mais, mentor, eu tenho palpite que se precisarmos dele outra vez, ele virá ajudar. E como vocês podem ver, o interessante é porque nesse momento, não só se descobre que o Strygor agora não é mais um ser cibernético, mas sim um ser autômato. E que, como vocês viram, He-Man disse, na presença da Feiticeira e do Mentor,
mas principalmente da feiticeira, porque eu amarro mais à frente essa ideia, esse comentário, que ele, se precisarem dele em algum momento, ele vai voltar. Então volta agora a narrativa da série atual. Lá vai He-Man em cima do Strigo, indo em direção ao Castelo de Grayskull. Nisso a gente dá um pulo agora para o castelo do Rei Randor. E lá a gente tem outra narrativa interessante. A gente tem muito daquele universo de humor, de amizade, de relações que existia na série antiga, na série da década de 80. Do He-Man, do Adam, do Pacato, do Corpo, das caras e bocas que os personagens fazem naquela relação bem humorada, que o Corpo sempre apronta alguma travessura. E nisso daí a gente volta agora novamente para a ideia do He-Man, que está indo em direção ao Castelo de Grayskull. Então como é que pode duas ações estarem acontecendo, sendo que Adam, que é o He-Man, está no castelo e o He-Man está lá em Grayskull? Isso é no mínimo curioso. E é explicado logo à frente, quando chega lá no Castelo de Grayskull, a feiticeira recepciona o He-Man, ele desce do cavalo, vai para frente, a escada, a porta de Grayskull se abre do castelo, e a feiticeira descobre que, na verdade, aquele He-Man que está levando prisioneiros, na verdade, não são prisioneiros, e sim um esqueleto, que, como sempre, quer invadir o Castelo de Grayskull. E aí eu acho que é um momento que faz uma referência, eu achei uma referência legal, mas também eu achei um ponto fraco na narrativa, porque, na verdade, aquele He-Man se descobre ser um He-Man cibernético, não um He-Man, o He-Man. E a feiticeira acaba caindo numa armadilha muito parecida com o que foi um episódio da série clássica, que é o Cetro Mágico, em que ela também recebe um He-Man falso, que o nome dele até é tempos atuais, uma série vanguardista. O nome desse He-Man falso se chama Faker, e é um He-Man feito pela magia do esqueleto. É um He-Man sem alma e pede para que a feiticeira desça a porta do castelo. A feiticeira estranha logo e já diz: rapaz, esse cara não é o He-Man não. E aí tem caroço nesse angu. E não cai na armadilha a princípio, mas depois acaba sendo prisioneira do esqueleto. Então achei nesse momento uma coisa um pouco fraca, a forma como foi feita para ser invadido. Mas tudo bem, faz parte da narrativa, isso também não empobrece a série. Voltando a isso, como agora o Castelo de Grayskull está sendo invadido e atacado por esqueleto e a horda dele, então o que ocorre é que ela manda uma mensagem telepática para Adam, que está no Salão Real, com um momento no mínimo interessante. Teela, que até nós sabíamos era capitã da guarda, agora recebeu o título de mentora, ou seja, agora ela tem uma patente maior e tem um respeito muito maior e poder de atuação muito maior. Mas naquele momento, antes que a celebração possa se finalizar com suas festividades, o Adam recebe um chamado telepático da feiticeira dizendo que, olha, Adam, tá pegando fogo aqui, o negócio tá ruim, pica a mula pra cá pra salvar, que senão perdeu. Então ele acaba falando para Mentor por sua vez fala para o Rei Randor, a cerimônia se coloca lá um ponto final, e aí a Teela já convoca as tropas para irem, e é uma coisa interessante, porque na série clássica poucas vezes a gente viu tropas realmente indo em direção a fazer alguma ação, a defender. E geralmente quando existia poucos, mas nessa não, vai uma tropa mesmo, é muita gente para lá, para Grayskull. E nisso, Adam fica naquela de poder fazer a ciceroneada na ideia de botar a turma para fora do Salão Real. Nisso, quando ele está colocando todo mundo, obviamente fica só ele e o Pacato. E nisso, um momento interessantíssimo da série, quando a Rainha Marlena olha para Adam, ele fechando a porta, o salão já por sua vez totalmente fechado, sem ninguém mais dentro, e ela diz: tenha cuidado, Adam. Isso é daqueles momentos em que você pode dizer, é uma frase pequenininha não, amiga, é uma das referências mais interessantes da série, porque, como todos lembram, o começo da série sempre dizia que Adam costumava dizer na abertura que apenas 3 pessoas sabem o segredo dele. Só mais 3 pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos, a feiticeira, o mentor e o Gorpo. Mas existe um episódio na série clássica que se chama A Guerreira do Arco-Íris, em que Esqueleto acaba aqui prendendo toda a turma lá do castelo. Adam, Pacato, Gorpo, Mentor, Teela, Rei Randor, a patota toda é presa na Montanha da Serpente, e só quem fica livre é a Rainha Marlena. Só que a Rainha Marlena não é uma Eterniana. Isso talvez muitos não lembrem. Ela é terráquea. Mas não é uma terráquea qualquer não, viu?
ela é cientista, quase parece até a propaganda que existia passar na TV da exposição do Leonardo da Vinci. Cientista, escritor, poeta, mas a verdade é que a Rainha Marlena ela é militar, é cientista e é piloto da NASA, que acabou caindo quase dentro da ideia, uma homenagem, se é que se pode dizer dessa forma, mas caindo em Eternia igual ao Planeta dos Macacos. Ela acaba numa viagem, entrando num buraco minhoca que cai naquele universo do Planeta de Eternia. E, por sua vez, acaba que deixando de lado esse mundo de aventuras aventurescas e se dedicando à realeza. E nesse episódio, que é a Guerreira do Arco-Íris, a turma lá, os soldados chegam para a rainha e dizem: rainha, perdemos aí, dançamos, não tem ninguém para liderar a gente, e agora, como é que vai ficar? Essa, não se preocupem não. Daqui a pouco vocês estejam todos prontos em suas naves, nós vamos resgatar o rei e a família real lá no castelo, na Montanha da Serpente, e sigam a nave real. E assim o fazem, né? Nisso a rainha vai lá para o museu, onde está lá a sua nave reparada, pega a sua roupa de astronauta, veste, entra na nave, vai para a Montanha da Serpente, salva todo mundo, inclusive, esse é um dos momentos interessantes. A primeira pessoa a libertar que está preso é o Adam. E ela, por sua vez, é um episódio que tem um protagonismo muito grande. Por sinal, é uma coisa interessante. A série, apesar de, obviamente, em muitos momentos estar o He-Man, mas ela, pontualmente, quando estabelecida e dá protagonismo aos personagens secundários, dava com maestria. Esse episódio é um deles. E ao término desse salvamento bem sucedido, dela inclusive vencer o esqueleto, tem um momento interessante que já mostra uma festividade. Adam está ao lado da Marlena, conversando, e aí diz para ela: mamãe, naquele momento, por que você me salvou primeiro? E ela diz o quê? Quando estávamos todos acorrentados na Montanha da Serpente, por que é que você me libertou em vez dos outros? Porque você é meu filho, Adam. Não tive tempo de libertar a todos. E tive o pressentimento de que você saberia o que fazer. Mas mamãe, escute. Adam, a mãe sempre conhece o próprio filho e o que ele é capaz de fazer. Sempre tive muito orgulho de você, Adam. Nesse momento a gente fica vendo que a Rainha Marlena, como toda boa mãe, às vezes tem um olhar muito mais sensível aos filhos do que muitos pais por aí. Porque nesse momento, inclusive, se vocês lembrarem, a relação que o Rei Randor tem com o Adam é sempre meio depreciativa, sempre achando que ele é um garotão, sempre achando muito irresponsável, um atrapalhado, sempre uma visão meio, algumas vezes, de escantear, apesar de gostar. Tem até episódios que ele diz que gosta muito do filho, mas ele vê naquela figura ainda um rapazote. Mal sabe ele, né? Mas voltando ao episódio, nisso Adam se transforma em He-Man, por sua vez em pacato, vão lá para o castelo de Grayskull, e acontece no mínimo algo interessante, que justifica inclusive Teela levar a tropa dela agora como mentora, e aí vai a turma toda, viu? Não só vai a Teela, a tropa não, vai o Team He-Man, boa parte dele. Então vão todos para Grayskull, e quando lá chegam, uma coisa que é interessantíssima, porque aparece um exército de esqueletos. Um exército mesmo. Algo que, se a gente pensar direitinho, na série clássica, a ideia de um cara e mais meia dúzia tocar o terror num planeta e todo mundo ter receio, se justifica muito não. Então, nesse dá uma amplitude também muito grande ao esqueleto e do perigo real que ele representa, não só ao Rei Randor e ao He-Man, mas a todo o planeta de Eternia. Algo muito bem colocado. E outro ponto também interessante é da gente ver que esse confronto entre o Team He-Man e o Team Esqueleto, ele tem uma nova perspectiva de pessoas sendo feridas, e talvez até com morte, apesar de não mostrar. Porque a partir do momento que existe aquele duelo, raios são lançados de canhões e atingem pessoas da tropa lá do Rei Randor. Então algo interessantíssimo. Nisso a gente pula agora para dentro do castelo de Grayskull. He-Man chega lá, vai ajuda a feiticeira, a Mentor também está lá, a Teela também, e aí o esqueleto tem descoberto que os segredos de Grayskull estão no subsolo de Grayskull, mas tem algo no mínimo interessante, porque quando lá estão, ele acaba revelando para nós algo muito maior, que os segredos de Grayskull que lá estão são capazes de não só dominar Eternia, mas
todo o universo. Isso é algo muito interessante, que eu já até falei no começo do episódio. Mas aí quando ele tá lá duelando com, a princípio, Teela, e logo em seguida entra Maligna também na jogada, o He-Man entra e começa a duelar com o Esqueleto. Nisso acontece uma ruptura muito forte, uma de várias rupturas de narrativa entre a série clássica e a série atual, que vão mudando a forma como ela se apresenta pra gente. E está relacionado a algo que para nós seria impensável, a ideia da morte. Porque num dado momento o He-Man está caído no chão e o Homem Musgo, que é um personagem coadjuvante que apareceu poucas vezes na série clássica, vive naquele subsolo do Castelo de Grayskull, junto com a parte da vegetação que lá existe. É um jardim muito bonito, por sinal. E ele prende o Esqueleto. Ao prender, ele diz que ele tem que ir embora, que tem que deixar Grayskull porque a presença dele macula aquele ambiente. E o Esqueleto faz algo no mínimo inacreditável para todos nós. Ele joga fogo através do seu cajado devastador, ele joga fogo no Homem Musgo, que o Homem Musgo se transforma em cinzas. Acaba-se o Homem Musgo. E com isso, a ideia da morte agora está presente, inserida na narrativa de uma forma talvez das mais dramáticas e polêmicas até. Nisso, o He-Man, vendo aquilo, faz algo para nós também impensável. Vai na direção do Esqueleto com a sua espada em mãos para deferir um golpe mortal. Mas Esqueleto também é ardiloso, porque o local em que ele escolhe, inclusive, ficar para receber esse golpe mortal é um local onde, na verdade, quando a espada entra, a espada também não é só a espada do poder, ou a espada que faz o Adam se transformar em He-Man. Ela também é a chave para ser aberto um receptáculo em que ela guarda esse segredo de Grayskull, uma esfera com todo o poder da magia que lá está. Então, algo no mínimo curioso, essa ideia do Adam, ou melhor, do He-Man, Adam, He-Man, dá esse golpe mortal. Eu particularmente vejo esse momento uma coisa que é incoerente. E aí, obviamente, tem a sua proposta dentro da narrativa. Eu, com isso, também não olho de forma negativa demais, não, porque tem a sua proposta dentro do que vai ocorrer daqui para frente. Mas eu vejo como incoerência na ideia da concepção psicológica do personagem. Existiram vários momentos em que o Adam, He-Man, esteve diante de situações em que vários estiveram à beira da morte ou totalmente desacreditados, mas ele sempre se procurou colocar na oposição de praticar violência. Inclusive tem episódio até que ele diz que se ele fizer isso, ele se transforma no que ele combate. Tem até um outro episódio muito bom em que Teela acaba sendo ferida mortalmente, e inclusive por um animal que ele desconhece, e ao invés de procurar vingança ou de se enraivecer, se tomar pela ira, ele continua fiel às virtudes que ele tem. Mas, particularmente, vamos seguindo, né? Então, nesse momento, a pirâmide se abre, Esqueleto diz o que vai fazer, bate o cajado, a parte de cima do cajado devastador, na esfera, e nisso aparece a feiticeira, congelando o tempo, para revelar para a gente algo no mínimo ensurdecedor na ideia do que é a proposta. Porque da forma como foi feito, aquela posse do poder da esfera não vai dar o poder a Esqueleto, mas vai destruir não só a Eternia, como todos os planetas, tudo que lá existe. E a única forma que se tem naquele momento é se despedir. Mas aí tem uma coisa curiosíssima. O He-Man diz que se talvez ele empunhar a espada dele e invocar os poderes de Grayskull, talvez com isso possa, de repente, aquele poder da esfera ser colocado dentro da espada. E é algo curioso que ele diz, e se eu empunhar nessa forma? Nisso já faz a ideia de Teela olhar para ele, como assim nessa forma? Mas obviamente logo em seguida esse questionamento da Teela ela se deixa passar, porque ela já pensa na ideia de que ele empunhando aquela espada, com aquele poder todo, ele pode até morrer. E ela diz isso para ele. Só que é muito interessante essa a concepção do personagem, porque o He-Man ele é a materialização do mito do herói mesmo, do cara puro, do cara que está disposto ao altruísmo, porque ele diz inclusive, se eu não fizer isso, outros vão morrer, então que seja eu, não os outros. E ele empunha a espada, invoca os poderes de Grayskull, e com isso todos os poderes da esfera, que iriam por sua vez destruir todo o universo, vão para a espada. Nisso ele começa a se destransformar, porque a espada se parte em duas partes, e ele começa a se destransformar.
e Pacato também. Nisso Tila vê essa destransformação. E é algo interessantíssimo, porque ela fica impressionada com aquilo. Pô, também impossível não, né? Mas é muito bem sacado esse momento de drama psicológico, entre essa conexão entre os personagens, que inclusive vou falar até mais à frente depois. Mas é bem legal. E nisso me parece até uma coisa, no meu senso, aflorando de criança que assistia, eu nunca vi a ideia de Adam ser uma criança ou um garoto. Mas naquele momento, o esqueleto, quando abre os olhos e vê o Adam segurando as duas partes da espada, ele diz: como pode? Ele é apenas um garoto, segurando todo esse poder com as mãos. Então foi algo curioso, e foi bom porque eu me recordei que tem um episódio que é bem legal, em que é a origem de Tila. E nesse fala que Tila tem 20 anos. Então, como ela e Adam são amigos de infância, amigos mesmo de infância, então a idade dos dois deve ser mais ou menos a mesma. Então isso é um momento infantiloide meu de poder partilhar essa curiosidade com vocês. Mas voltando à trama, que é o que é importante, então veja só. O que ocorre nessas horas é que o esqueleto, vendo aquele poder todo nas mãos de Adam, vai para as mãos dele e dá aquele grito dele dizendo: não, esse poder tem que ser meu! E aí, explosão, Adam e esqueleto morrem. Que também é uma grande mudança de perspectiva na série. Tanto que esse momento é chamado de batalha final. Para os Eternianos é tido como esse momento. Nisso, a história já dá um pulo para frente, em que Tila está junto com Pacato, Gorko, Mentor, no Salão Real, e vai comunicar a morte, o Mentor vai comunicar a morte do campeão de Eternia. O Randor se solidariza pela morte, e a Rainha Marlena, como vocês já sabem, ela já sabia que Adam era He-Man, se levanta, começa a chorar e diz para Randor: você não entende? Nós perdemos o nosso filho também. E aí, Randor, como assim? Como assim? Como assim? E aí o Mentor diz: Majestade, me desculpe você saber dessa forma, é porque o príncipe nos proibiu de podermos falar isso pela segurança de todos vocês. E aí me deu uma pena, rapaz, do Randor. Ele parecia um personagem de Nelson Rodrigues, o último a saber de tudo. Coitado. E com isso, quando o Mentor revela e confirma, na verdade, a história da Marlena para o Randor, Randor, por sua vez, irado, ele acaba fazendo com que o Mentor perca o título de Mentor, ele é desonrado e expulso de Eternia, do castelo, daquele lugar, e por sua vez Tila é quem deve conduzi-la. E aí Tila toma uma medida que é bem coerente com a personagem dela, porque se nós lembrarmos, a Tila na década de 80, da série clássica, a gente vê que ela era muito rebelde. É rebelde, é questionadora, ela ia de encontro a determinações, ordens, inclusive determinações do pai. Então ela sempre foi dessa forma, questionadora, inclusive até algumas decisões do próprio rei Randor. Então é bem interessante ela ser bem coerente nesse momento de se colocar se opondo a uma determinação do rei. O Randor, por sua vez, bem coerente também, porque ele sempre foi um cara que respeitou essa hierarquia. Então ele aceita aquela decisão do rei de ser banido de lá e perder o título que tem. E Tila ainda diz mais, que não quer saber nada mais de magia, não quer mais saber de nada do que está ali, porque tudo isso só levou ao que ela não queria. A infelicidade, a tristeza, e vai-se embora, abdica de tudo. E nisso, um ponto muito interessante ainda de resgate do que podia ser a série clássica, é o apelo de Gorko. Tila saindo do castelo de Grayskull, ou melhor, do Salão Real, e Gorko diz: Tila, não vai embora, nós podemos superar isso tudo como sempre fizemos antes. E aí a série termina com a saída de Tila, e aí termina o primeiro episódio. E nisso agora nós vamos para o episódio 2, o Cálice. E como eu estava dizendo, o episódio 2, o Cálice, ele não revela para nós algo curioso, que é quanto tempo se passou do primeiro para o segundo episódio. Mas também tem uns pontos fortíssimos, positivos, legais, que é para mostrar para a gente como aquele tempo que se passou mudou por completo os personagens, de como a morte mudou por completo também as perspectivas de cada um deles. A Tila, inclusive, esse episódio é muito centrado nela. A gente vai ver que ela, em conjunto, melhor dizendo, com uma menina que agora é a companheira de aventuras dela, que é a Andra, elas se transformaram em caçadoras de recompensa.
naquela ideia de que pagando bem, que mal tem, e saem resgatando relíquias e coisas que de repente alguém possa pedir. E nisso elas acabam recebendo naquele momento, um pouco mais no começo do episódio, a visita de uma personagem que se chama Majestra. Essa personagem, uma idosa, ela aparece e pede justamente com que ela, a Tila e a Andra vão até a Montanha da Serpente para recuperar um artefato que lá está, que é um cálice. E é algo muito curioso a presença da Majestra, porque ela faz uma referência ao episódio O Cetro Mágico, que até já mencionei no primeiro episódio, porque a Majestra, ela é a feiticeira, a feiticeira não, a maligna. Só que nesse episódio do Cetro Mágico ela aparece como uma feiticeira jovem, e nessa como idosa. Por sinal, mais à frente, nos outros episódios, a Majestra, ela sempre ficou aparecendo como idosa, não mais como jovem, como apareceu nesse primeiro episódio. Por todas as galáxias? Como é que eu fiz isso? Mas não é um demônio. Mas não é mesmo, mentor? Perdoe minha chegada repentina, Majestade. Eu sou Majestra, uma mágica viajante. Bem-vinda, Majestra. Tenho certeza de que todos adorariam assistir aos seus números. Entretanto, nós já contamos com um mágico na corte. Mas, papai, eu acho que Gorpo não se importaria em dividir o palco com uma pessoa tão talentosa e bonita quanto Majestra. O quê? Meus agradecimentos, meu jovem. Tome, pra você. Convencida. E eu fiquei pensando se de repente a Tila ia comprar essa história de Majestra aparecer e não saber quem era ela, mas fiquei acompanhando para ver o que ia acontecer. Nisso, Andra e Tila aceitam a missão de ir até a Montanha da Serpente, chegam lá e encontram a Montanha da Serpente totalmente modificada. A Montanha da Serpente não é mais um antro de magia, de venerar a magia, mas é uma seita religiosa que venera a tecnologia. Eu achei isso muito bem sacado. Essa ideia de fazer, inclusive, um debate, trazer para nós um debate muito comum que nós temos hoje dessa relação que nós temos com os aparelhos tecnológicos e da dependência que nós temos. Mas voltando à série e ao episódio, a ideia dessa seita religiosa tecnológica é porque com o fim de Grayskull, ou melhor, do poder que existia lá em Grayskull, agora a Eternia, como é regida pela magia, ela começou a entrar em decadência. As pessoas, por sua vez, perderam muito do que tinham, entraram em frangalhos, perderam suas posses. O planeta está desandando. A verdade é essa, o planeta está desandando e as pessoas desesperançosas vão procurar, numa ideia de que alguém pode se aparecer naquele momento como salvador da pátria. O Triclope, que é inclusive o líder dessa seita religiosa, se coloca como salvador, Messias, e aí por sua vez as pessoas vão para lá para tomarem um cálice que lá dentro desse cálice ele tem a possibilidade da pessoa poder tomar aquele líquido e se recompor, se renovar, porque agora se transforma num ser cibernético. Então algo bem legal. Nisso Tila e Andra obviamente acabam que conseguindo resgatar esse cálice e vencem lá a turma toda. Por sinal, tem algumas coisas muito fortes na luta dela. A violência é um pouco mais explícita, não é pesada, mas é mais explícita. E por sinal, curioso também, porque coerente demais também a ideia de estar o Triclope como membro dessa seita religiosa e o Mandíbula também, por serem seres cibernéticos. Para mim foi curioso a presença do Lagartauro, que era orgânico, e ter se convertido. Então, de certa forma, também um prenúncio para a ideia daquela proposta de que as pessoas vão se aderindo quando perdem a sua confiança, perdem a sua perspectiva de vida, a se apegarem às mais diversas promessas vãs que podem se aparecer à frente deles. Então achei bem legal isso também. Nisso acaba agora a gente voltando ao que eu tinha dito, que elas acabam fugindo do castelo da Montanha da Serpente com o cálice. Vão até Majestra, a Majestra diz que agora, olha, eu tenho a finalização da missão, é vocês irem comigo até o castelo de Grayskull. Que por sinal é uma coisa que eu esqueci de comentar para vocês. Quando o castelo de Grayskull ele acaba que por ser modificado, atingido daquela forma dentro dos poderes de Grayskull, serem levados para a espada e a espada ter se partido, o castelo de Grayskull agora se transformou, ele não é mais aquela coisa fantasmagórica com dentes e tudo mais. Ele é, na verdade, era uma ilusão criada para poder se transformar no que realmente era, o Salão da Sabedoria. Então ele é uma proposta de se apresentar totalmente diferente, muito mais pomposo, muito mais como um palácio, um lugar bonito mesmo.
Nisso, quando chegam lá, a Majestra vai em direção da feiticeira, que está num momento de como se fosse de concentração da magia dela, e algo curioso, a Majestra vai na direção e começa a rir, e nisso, habilmente, o roteiro entrega pra gente essa surpresa, pelo menos para algumas pessoas, para muitas pessoas, para falar a verdade, em que a Majestra se revela ser maligna, e mais surpreendente para mim, foi de repente a Teela já saber que era, então foi algo interessante, é como se a Teela tivesse aceitado a missão para ver até onde a maligna queria ir, então achei bem legal isso daí. E nesse momento se revela uma outra reviravolta, porque a maligna não foi lá para atacar a feiticeira, mas sim para poder fortalecer a feiticeira no poder da magia, porque aquele cajado, aquele poder que lá existia, que a maligna toca a feiticeira, na verdade para poder dar mais poder a ela, porque a feiticeira está definhando também. Na verdade todos os seres que dependem de magia estão definhando. E aí se revela também que foi criado um pacto entre a feiticeira e a maligna para poder restabelecer a ordem, a harmonia no planeta Eterno. E curioso, quem defende, quem faz companhia à feiticeira no Castelo de Grayskull é Pacato. Que você fala, rapaz, Pacato, que decadência, ser defendido Grayskull por Pacato, um tigre medroso, alto lá. Vários episódios da série clássica, inclusive um deles, Pacato, o medroso, Pacato mostra que tem coragem. O que eu inclusive sempre defendo é que a ideia da transformação, do erguer a espada apenas em alguns momentos, para alguns personagens, ela pode externalizar o que realmente ele já é. Porque o Pacato já é corajoso, apenas ele tem aquele negócio de baixa autoestima. Quando ele se transforma no gato guerreiro, ele se transforma realmente no quem é. Mas, como já falei, a ideia da morte modificou por completo e o Pacato não é mais tão medroso quanto realmente era, não. É mais corajoso, inclusive mais sábio, porque a Teela, quando fica sabendo desse plano, desse pacto e da ideia que tem que ser resgatada a espada tem que ser reunificada, uma parte dela está no reino, na terra dos heróis, a outra foi para a terra dos mortos, é como se fosse céu e inferno, uma parábola, ou melhor, uma analogia bem interessante entre essas terras e essa relação cristã nossa. A Teela diz que não vai, mas quem convence Teela aí é o Pacato. E com uma frase no mínimo curiosa. Ele diz para ela, quando Adam estava prestes a morrer, ele olhou para você. Mas ele não olhou para se despedir. Ele entregou para você a missão de defender a Eternia, porque ele sabia que você ia conseguir dar continuidade à missão dele. E que você está com medo é porque você tem receio de não dar conta dessa missão. Então, algo bem legal, a estrutura disso daí é bem interessante e lembra muito essa ideia da autoconfiança, da mensagem que tem lá, daqueles famosos e sempre presentes conselhos do He-Man que tem em cada final do episódio. Então é bem legal isso daí. E aí no final das contas ela acaba aceitando a missão, ela vai junto com a Maligna, a Teela vai junto com a Maligna e a Andra na missão de recuperar a Espada do Poder, que agora está em 2 partes, mas que precisa ser reforjada. E a gente aí, por sua vez, encerra o episódio com um gancho que vai ser o 3º episódio, em que ela diz que a única pessoa que pode fazer essa missão de reforjar ou forjar a Espada do Poder é o Mentor. Então, agora nós vamos para o 3º episódio, que se chama O Homem Mais Poderoso de Eternia. Em que nele há algo no mínimo também curioso. Porque, como eu falei, essa nova série, ela nesses episódios, cada um deles ela vai pontuando a importância de um desses personagens, dando profundidade a cada um deles, que antes, de repente, como já falei, na série clássica dava, mas é de forma muito pontual, muito disperso muitas vezes. A gente, inclusive, essa ideia de um homem mais poderoso de Eternia, a gente nunca parou para pensar. E sempre a gente, se fosse colocada essa proposta de a gente pensar, a gente ia dizer que era o He-Man, o homem mais perigoso ou mais forte, né? Mas nesse a gente vai tendo uma narrativa interessantíssima de que, na verdade, esse homem mais perigoso de Eternia é o Mentor, num diálogo que vai tendo entre Teela, Maligna e Andra, em que elas estão numa floresta conversando, em que a Maligna diz: eu sempre disse que na Montanha da Serpente para todos, que o Mentor era o mais perigoso. E aí corta para um momento, ou melhor, antes de falar isso, é porque é procedido por um momento em que está He-Man e Teela prisioneiros do esqueleto do Aquário,
Quando menos espera, quem chega lá para salvar? Mentor, meu amigo. O Mentor chega lá no melhor momento, Bruce Lee, Jason Statham, todos esses caras de filme de ação, quase que uma mistura deles todos com Chuck Norris, ou Chuck Norris com eles todos, porque ele vence todo mundo, meu amigo. Na porrada, o cara é o Batman lá do universo de Eternia, viu? Aí, meu amigo, o negócio foi. E se a gente para pra pensar, a gente vê o quanto isso é palpável. Porque a figura de mentor, ele não se transformou em mentor porque foi dado um gracejo a ele, não. Inclusive, vários episódios da série clássica, o mentor era o cara responsável quando faz algum flashback de ter missões de extrema importância, como por exemplo, resgatar a Dora quando foi presa pelo Hordak, quando foi tentar fazer outras ações dessa forma, para salvar de repente a floresta de uma floresta que estava para ser destruída de um incêndio. Então tem vários momentos em que o mentor tem a lenda sobre quem ele foi, e hoje é como se ele estivesse mais querendo saber mais de cuidar da tecnologia, passou meio bastão para filho, ó, esse negócio de liderar, de guerra, de batalha, isso aí fica contigo, não é comigo não. Mas voltando a isso, tem um momento muito interessante, esse aprofundamento dele de quem ele é. E mais à frente, esse episódio também tem uma outra particularidade, porque depois que elas estão conversando sobre isso, um ponto também muito interessante nesse episódio, além de se falar da importância do mentor como personagem, é Teela e Maligna conversando a respeito de suas motivações e de suas relações. A Maligna inclusive diz que se envolver com pessoas que almejam o poder, a única coisa que vai conseguir delas é só uma coisa, é ser deixada de lado. E isso faz uma conexão muito grande na ideia de que, será que de repente Maligna nutria um desejo de ter algo com o esqueleto? E mais à frente tem algo curioso também, porque a Maligna pega e alfineta daquela catucada em Teela dizendo, mas eu não só fui a única que não fui correspondida nos meus sentimentos não, né Teela? Ou seja, Teela também tem sentimentos que não foram correspondidos, e a gente sabe, na série clássica, inclusive vou falar mais à frente, dessa relação que ela tinha com Adam e He-Man. De uma situação muito semelhante, por exemplo, a gente pode fazer esse comparativo entre Teela, He-Man e Adam, como por exemplo a Lois Lane, o Clark Kent e o Superman. Mas isso a gente fala mais à frente, não é a hora não. Voltando ao episódio, corta esse diálogo das duas e mostra um vilarejo em que pessoas estão lá na frente, numa fila na verdade, todas elas com pequenos potes para pegar aquele pingado que tem de água. Só que aquela água não é água normal, aquela água é água mágica, água da última, ou talvez de umas poucas últimas fontes que tem para poder trazer a harmonia para cada uma daquelas pessoas que lá estão. E uma das pessoas chega lá, acaba que tendo uma discussão com outra, e aí chega um cara da turma do Deixa Disso, diz, olha, fica todo mundo calmo aí, que o negócio quem manda aqui sou eu, rapaz, vamos deixar de briga, aqui é todo mundo igual. Nisso acaba cortando para chegar à seita dos loucos lá do Triclope, em que esse cara que é da turma do Deixa Disso enfrenta essa turma toda, e a gente descobre que esse cara na verdade é o mentor, que só não venceu toda a seita religiosa que lá estava, os membros na verdade que estavam no Triclope, porque acabou se descuidando na hora da luta e caiu o potinho, e aquele potinho ele estava defendendo porque era de extrema importância que ele levasse aquele pote com aquele resquício de água para alguém. E aí, quando ele se descuida, ele acaba que quase sendo vencido, mas aí chega o Team He-Man, que é a Teela, a Maligna, né? A Maligna meio Team He-Man também, para poder ajudar. E acabam lutando lá, conseguindo vencer, mas sendo depois presos. E aí quem aparece para fechar essa turma é o Homem-Fera, que acaba sendo o grande salvador e que tem um momento muito interessante também. O Homem-Fera nesse momento ele acaba demonstrando uma certa preocupação mais emocional com a Maligna que antes não tinha na série clássica. Na série clássica era muito cada um por si e Deus contra todos, se é que a gente pode dizer dessa forma. Mas é uma ideia de uma conexão mais emotiva. Me lembrou até, vendo aquela relação do Homem-Fera com a Maligna, me lembrou muito até a de China, de Cavaleiros do Zodíaco, com Cassius. Quem se lembrar, podem lembrar dessa relação como era. Né? Então, voltando a isso, ele acaba que
fazendo com que aquela turma toda vá embora e fica apenas o mentor, o Homem-Fera, a Maligna e a Teela. E acabam indo na direção da casa onde agora o mentor está. E quando lá chegam, para surpresa de todos, quem está lá é um Gorpo, definhando, sem poderes, ou melhor, sem poderes não, quase sem poderes, melancólico demais, porque é como se a ideia da morte estivesse se aproximando dele. E o mentor chega com aquele potinho, para dar como se fosse o remédio dele, ou a sobrevida. Quando ele dá aquele copinho, ele diz: eu estou levando isso aqui, inclusive ele diz: eu estou levando isso aqui para um amigo que precisa muito. E aí ele dá aquela água para o Gorpo, e o Gorpo fica com um plus, fica mais forte, né? O caldinho da vovó, o caldinho da vovó. E ele fica forte, fica restabelecido. Mas a gente vê que a ideia do Gorpo, a gente já entende que ali não tem muito mais para onde ir. E, inclusive, ela, quando fala para todos, ou melhor, para o mentor, que o porquê está ali, que a espada precisa ser reforjada, mentor, inclusive, muito fiel à hierarquia, ao como ele entende o poder, ele diz que não pode ir, porque se for, ele vai ser punido, pode até ser morto pelo rei, não pode ir de encontro a um amigo, aquela história toda. Ele vai precisar ir, e aí o Gorpo diz: Teela, eu quero ir também, porque eu quero ir, isso me dá alegria. É triste, caramba, eu vou te dizer, é triste, é um dos momentos tristes assim, da série, a gente ouviu o Gorpo conversar dessa forma. É o último momento, é a minha última grande aventura, deixa eu ir, Teela. Então você já sabe que aquela aventura, da forma como está sendo estabelecida ali, é a despedida do Gorpo. E vai ser despedida mesmo, mas em grande estilo, porém tem algumas coisas a gente conversar mais à frente. Nisso, como todos já sabem, eu já falei, o mentor está dizendo que não vai. Não vou, não tem conversa, é isso mesmo, bati o martelo, vocês que se virem aí, perdeu aí. Vocês que inventem aí, pega o martelo, vai bater nesse troço, bota no fogo e vai inventar de emendar essa espada, que eu não vou não. Nisso aparece quem? Roboto. Para quem não lembra, a primeira aparição do Roboto se dá no episódio Feliz Aniversário Roboto. E aí é que tem talvez uma das grandes incoerências dessa série com a série clássica. Porque o Roboto diz que vai acompanhar e vai fazer esse trabalho, vai forjar. Aí o mentor diz: eu sei que você vai. Ele diz: você deve saber porque você me construiu quando mais jovem, baseado nas suas conexões neurais. Então eu penso como você. Alto lá, meus amigos. Esse foi um problema, não sei de quem foi a culpa. Espero que não venham dizer que depois foi de algum estagiário. Porque nesse episódio da série clássica Feliz Aniversário Roboto, quem montou o Roboto não foi o mentor, não. Na verdade, o Roboto, ele é um explorador que cai em Eternia, e ele vem do planeta Robótica. E ele vem, inclusive, para poder fazer uma exploração. É um prazer conhecê-lo, Roboto. O sentimento é mútuo, Rei Randor. Majestade, Roboto pede permissão para explorar o planeta enquanto nossos mecânicos trabalham em sua nave. Concedida. Cuide das providências, Duncan. Obrigado, senhor. Sim, obrigado. E acaba sendo reparado até pelo Gorpo. O Gorpo acidentalmente fazendo com que ele volte à atividade, quase como TV daquelas antigas que batia em cima assim. Dá uma pancada lá no Roboto que o Roboto volta à atividade. Mas em nenhum momento o Roboto foi construído por mentor e tampouco tem conexões neurais. Ele já era um ser autômato e veio à Eternia com uma missão. Então, para mim, foi algo no mínimo curioso essa mudança de perspectiva no personagem. Uma incoerência grande. Mas voltando nisso, aí agora quem vai resolver o negócio é Roboto, Teela, Andra, Gorpo e Homem-Fera. Vamos embora! E aí lá estão conversando no navio. E nesse momento tem algumas coisas curiosas. Novamente os conselhos do He-Man estão lá presentes nas conversas que tem entre Teela e Maligna e entre Andra e o Gorpo. Por sinal, o Gorpo diz uma frase muito bonita, que quando a memória da gente vai indo embora, o importante é a gente ter uma lembrança daquilo, algo escrito, porque a única coisa que vai lembrar depois é as memórias que a gente teve das grandes aventuras que a gente viveu. É algo bonito que o Gorpo diz. Mas voltando a isso, a essa viagem que elas estão lá, acaba aqui aparecendo a Quatro para dominar aquela turma todinha que está lá no barco. E quem é que chega para salvar a pátria novamente?
obviamente, o homem mais perigoso é Eternia, mentor que chega lá distribuindo socos e pontapés em todo mundo e bota aquático para correr, meu amiguinho. E é muito bom. E nisso Tila diz, olha pai, já que você decidiu vir com a gente, já que decidiu vir para cá, melhor dizendo, eu não quero que você vá com a gente não, você precisa ir lá para Caixa de Grayskull para defender Grayskull, porque só tá lá a Feiticeira e Pacato, e pode ser que chegue mais gente, já apareceu essa seita maluca lá do Triclope, tem o aquático, vai que aparece mais gente, então vai para lá para proteger, que o negócio agora pega para capar. Aí disse, tá bom filha, vamos embora, fica aí. E vai-se embora. E nisso, nós vamos agora para o 4º episódio, que é Terra dos Mortos, que esse tem muitas revelações e, por sua vez, uma nova incoerência. E nesse episódio 4 a gente traz algo no mínimo interessante, enfatizar a figura de Tila. E aí você pode dizer, não, Anansés, pelo amor de Deus, a Tila já está enfatizada demais. De certa forma sim, de certa forma não. Porque na verdade esse mestre do universo, ele tem uma particularidade, ele é a jornada do herói de Tila. E aí você pode dizer, mas Anansés não era para ser. Vamos pensar um pouco nesse momento. Se a gente lembrar da série clássica, a série clássica ela sempre teve todos os personagens já estabelecidos e não dava muito mais para ir, porque todos eles de certa forma já se encontravam nos seus ápices. A Tila era a única personagem que tinha coisas ainda, elementos que poderiam ser destacados na própria história dela. Inclusive em relação à própria origem, a quem ela é. E isso é que essa grande sacada é que esse episódio vai se centrar nisso. E voltando a isso, ao grupo, ele chega lá, o Team Tila, à entrada da caverna. Que aí o grupo é formado por Roboto, Andra e Homem-Fera, a Tila, a Maligna e Gorpo. Ao chegarem lá, são recepcionados por uma figura horrenda, muito semelhante até ao próprio esqueleto, que é o Senhor das Trevas. E o Senhor das Trevas diz que, para poder recuperar a espada, a parte da espada que está lá, precisa que Tila venha entregar algo para ele. Algo que seja de muito valor para ele, que é o medo que Tila tem. O medo que reside dentro dela. Nisso, quando ela dá por conta, ela vê que, na verdade, ela está sozinha com esse Senhor das Trevas e que os amigos foram levados para outros lugares. E a gente descobre que Maligna e Gorpo estão em Trolla, ou supostamente Trolla, e Roboto, Andra e Homem-Fera estão no mundo dos mortos. Mortos mesmo, melhor estilo Walking Dead, em que só eles são os vivos e os outros lá são criaturas horrendas, coisas pavorosas. E Tila acaba adentrando essa caverna para poder lutar com essa figura e poder entregar o medo que ela tem. Inclusive interessante, porque faz uma conexão bem legal, ao mesmo tempo com a alegoria da caverna de Platão, na ideia do conhece a ti mesmo. Porque a ideia de Tila ir para lá não é enfrentar o medo que ela tem de outras coisas, é o medo que ela tem dela mesma, do poder que reside dentro dela. E isso é muito bem colocado nesse episódio. E também faz uma conexão com a outra, esse momento ali para essa caverna, ou para esse túnel, ou melhor, um buraco, né? Lembra muito uma outra cine, essa sim, uma cine-série, em que a força é o pilar central dela, que é o Guerra nas Estrelas, o conhecido também como Star Wars. Como vocês devem lembrar, em num dado momento do episódio O Império Contra-Ataca, o Luke também é levado para dentro de um corredor, de um túnel, e que ele vai ter que enfrentar o medo. E caso ele enfrente o medo, ele estará pronto para poder enfrentar os inimigos, ou estar pronto como Jedi. E é bem interessante essa conexão nesse momento, não sei se foi intencional ou não, mas dessas duas séries e como é colocado nesse momento. E aí a gente tem Tila enfrentando o que o mestre das sombras, ou melhor, o mestre das sombras estava lá, em que ele pega e se transforma no He-Man e duela com Tila de igual para igual. Porque Tila vai lutando contra essa figura do He-Man metamorfoseada lá de espada, e Tila obviamente é habilidosa, tem treinamento militar, sabe lutar muito bem. Mas aquela figura descobre que na verdade o medo não é de ter fracassado com o He-Man, de não ter podido ajudá-lo, de não poder ter evitado a morte dele. O medo que ela tem, como já disse, é o medo que ela existe dentro dela mesma. E isso está conectado muito com essa ideia do poder que existe dentro dela mesma, porque ela é filha da feiticeira. E como filha da feiticeira, que talvez muitos não saibam, muitos não lembrem, mas ela é filha adotiva do mentor. E isso é mostrado no episódio A Origem de Tila.
Nesse episódio, inclusive, é mostrado que, como vocês sabem, a feiticeira se transforma em Zoar, uma águia. E ela tinha feito um ninho fora do castelo de Grayskull. E lá estava a filha dela, a Tila, um bebê. Mas, para poder colocar em risco a vida de Tila, estava a Quatro, que estava atrás de justamente uma criança para poder sacrificar. Para desse sacrifício tirar o poder, fazer uma oferenda para ficar dominando um monstro e assim poder dominar a Eternia. E é muito interessante porque nesse momento quem aparece lá para poder evitar essa tragédia é o Mentor. O Mentor consegue vencer a Quatro, os lacaios dele, salva, e quando sobe até o ápice da montanha, vê que naquele ninho tem uma criança, um bebê. E é que tem algo muito interessante, porque aí a Zoar, a feiticeira, entrega a proteção daquela criança ao Mentor, e o Mentor, por sua vez, a adota e faz como filha. E é bem interessante isso, porque nesse episódio mesmo, logo à frente, Tila descobre toda a história dela ao conversar com o Oráculo, e por trás dela aparece a feiticeira conversando e dizendo para ela que é muito bom elas poderem ficar frente a frente até descoberta essa verdade, mas que essa verdade não pode continuar com Tila, porque poderá colocá-la em risco. E com isso a feiticeira chega perto dela, a toca na testa e faz com que Tila esqueça toda essa história e que apenas se lembre que a mãe dela a ama muito. Quer dizer que minha mãe é a feiticeira de Grayskull? Mamãe, Sim, você é minha filha legítima e um dia você tomará meu lugar como a guardiã mística de Grayskull. Mas por hora tem outros afazeres. E até que chegue a hora em que seu destino o ordenar, você deve esquecer o que lhe foi revelado. Tila só vai lembrar que sua mãe foi uma mulher que a amou muito. Eu vou confiar o segredo a você, He-Man. Tenho certeza de que você o guardará. Então esse sentimento, essa verdade que na verdade que Tila tem de ser a feiticeira ou filha da feiticeira, será futuramente a feiticeira e ser filha da feiticeira, está latente. É como se fosse aquela verdade que a gente sabe, mas ao mesmo tempo não sabe. E quando ela está lutando com o Senhor das Trevas, o que é legal é porque ela descobre naquele momento, e é um ponto muito legal da jornada do herói, porque nós temos o alvorecer de Tila como a heroína. Porque ela descobre que na verdade aquele poder faz parte dela e que faz ser quem ela é, da responsabilidade que ela tem nos ombros de não mais cuidar de Eternia como uma filha de mentor ou como uma mentora, mas como talvez venha a ser a feiticeira no futuro. Então ela diz que esse poder faz saber quem ela é e que agora ela deve muito ao Senhor das Trevas, porque agora ela pode utilizar esse poder da forma como quer. E aí o poder da magia se aflora em Tila e ela consegue vencer o Senhor das Trevas. Nisso, a gente agora tem os outros dois momentos, que é vendo o que acontece com o Roboto, Homem-Fera e Andra lutando lá da forma como pode para sair vivo daquela terra de zumbis. E do outro lado a gente vê uma coisa muito interessante também, que é da relação de Maligna com o corpo, em que a gente vai ver que a Maligna não é tão má como mesmo gosta até de se chamar, tanto que até o Maligna é o nome que um apelido que ela deu para si. E que a gente vê que a construção da personagem, por mais que a gente comece a achar que ela sempre foi maligna, a gente vê que não. Inclusive em episódios da série clássica a gente vê isso muito. Tem um episódio, inclusive, que é bem evidente, que é o Feiticeiro e o Guerreiro, em que Tila fica com Maligna andando pelo deserto para lutar pela própria sobrevivência. As duas forjam um pacto e criam uma estranha relação de amizade, em que inclusive Maligna disse que lamentaria num dado momento ter que lutar contra Tila novamente, porque com ela forma uma grande dupla. E mais à frente, inclusive no final do episódio, Maligna se nega a enfrentar He-Man e Tila e vai embora dizendo que se realmente o esqueleto quiser o que dá tem, que é uma fonte que vai dar poder, que ele mesmo vai buscá-lo. E nisso a Tila até diz, acho que essa é a forma como a Maligna tem de poder agradecer pelo que foi feito por ela. E é bem legal a gente ver isso nesse episódio. Por outro lado, a gente tem uma incoerência muito grande também nessa relação, não na relação, para falar a verdade, entre Tila e Gorpo, porque a gente vê o Gorpo também se lamentando em relação a quem ele é, ao fracasso que ele sempre foi como mago,
de no mundo de Troll, aquele ó que ele tem na roupa dele ser destinado a ele ser um oráculo, ser algo muito importante, ele não conseguiu ser, e com isso é chamado pelos outros apelidado de Gorpo. Mas na série clássica ela tem algo muito interessante, inclusive no episódio O Despertar do Dragão, em que fica claro que Gorpo não é um fracassado não. Ele dá os erros dele na magia lá em Eternia, e vez por outra certa, às vezes não, faz aquelas atrapalhadas, mas em Trolla ele é chamado de Gorpo, o Grande. E lá ele é tido como um dos maiores feiticeiros de lá, um feiticeiro poderosíssimo. Inclusive quem diz isso é a Adriele, quando chega a Eternia para chamá-lo para poder ajudar um grande mal que caiu sobre Trolla. Você não é Gorpo Grande? Já ouviu falar de mim? Todo mundo em Trolla já ouviu falar de Gorpo Grande. Você é um feiticeiro famoso. Não posso acreditar. Então é muito interessante a gente observar essa incoerência sobre, novamente, a origem de um personagem e como distorce dentro de uma proposta que, se essa série a proposta dela é continuar de onde a outra parou, ou seja, uma continuidade, ela modificar algo muito importante e miniaturizar a importância que o personagem tem apenas para poder fazer com que ele possa se lamuriar demais. Entretanto, também rende essa lamúria a Maligna poder a gente ter esse lado humano dela mais aflorado, em que ela fala sobre as suas frustrações, inclusive dela dizer até que gosta de ter sido ela nasceu para ser uma mestra do universo. Isso pode até render outras coisas mais à frente. Nisso a gente já vê Tila saindo do buraco que ela estava, da gruta, e aí acaba que todos eles voltando à entrada da caverna, alegres por verem que Tila está de posse da parte da espada que ela foi lá resgatar. E nisso o Senhor das Trevas vai lá meio caquético, saindo de dentro do buraco, e acaba prendendo todos eles, com exceção de Gorpo. E é aí que está talvez uma das cenas mais interessantes para o Gorpo, nesse momento de despedida, que já é quase que evidente, já que o personagem tanto se lamenta e a gente vê a forma como ele está definhando. Ele vai travar talvez uma das melhores batalhas que vai ter entre um herói e um vilão. Ele luta bravamente contra o Senhor das Trevas e o vence, e inclusive ainda diz para a Maligna: tá vendo? Eu vou conseguir, eu consigo sozinho. E a Maligna inclusive tenta ajudá-lo, mas como está muito fraco, o poder da magia dela está se definhando também, ela não consegue ajudar. Gorpo consegue vencer o Senhor das Trevas, e com isso a única coisa que resta de lembrança dele é um pedaço do cachecol. Todos acabam sendo jogados para fora da Terra dos Mortos e começam a se lamentar pela morte do Gorpo. Num momento em que inclusive vai ter um confronto entre os dois grupos, entre as duas partes, aqui a de Maligna e Homem-Fera com Tila, Roboto e Andra, quem aparece por lá para ser a turma do Deixa Disso é o Adam, que inclusive diz: pelos poderes de Grayskull, o que está acontecendo aqui? E assim termina o 4º episódio, e agora nós vamos para o 5º episódio, que é Saudade de Casa. E nesse momento, nesse episódio 5, que é o Saudade de Casa, a gente vai ter muitas coisas interessantes. Mas eu tenho que fazer um ganchozinho para dar uma outra coisa. Falar de como foi essa despedida de Gorpo. Porque nesse momento a gente tem a ideia de um enterro simbólico para Gorpo, em que está a Tila, o Adam e Maligna. Maligna inclusive faz reverência, lamenta a morte do Gorpo, inclusive tira o elmo dela e coloca lá na frente do túmulo, lamentando pelo que ocorreu. Depois eles vão conversar com Adam, e Adam diz que a metade da espada está num lugar muito simples, está com ele mesmo, hein? Tira a espada das costas, entrega para Tila e começam a conversar. E é a única forma que tem para poder forjar é indo até um encontro de Hero, que é um cara que pode, por sua vez, reforjar as duas partes da espada, e ela, por sua vez, ser restaurada, e restaurar, por sua vez, a harmonia em Eternia da magia e de todo o universo. Nisso a gente vai ter agora um outro momento, em que Tila e Adam vão conversar, vão ter o seu particular, a sua DR, e o resto da turma vai até o castelo de Hero para poder reforjar a espada. E é muito interessante esse momento em que Tila está com Adam, porque ele vai enfatizar ao mesmo tempo a amizade que existe entre os dois, a relação de afeição que existe entre eles, e também algo que é muito legal, consolidar ainda mais a figura do Adam como herói. Porque veja só, por mais que a gente pense no Adam como
o príncipe atrapalhado, mas ele é atrapalhado porque ele queria ser. Muito lembrando, inclusive, o Superman do Christopher Reeve, naquela ideia de criar um arquétipo de alguém que é atrapalhado, que é impossível de você fazer uma correlação entre ele e o outro. Então é bem interessante. Inclusive, isso faz até uma menção a um episódio muito bom da série clássica que se chama Príncipe Adam Nunca Mais, em que o Adam, se sentindo um pouco para baixo pelo pai dele, o Rei Randor, não levá-lo muito em consideração, ele vai até o Castelo de Grayskull conversar com a feiticeira. E a feiticeira diz que sente que ele tem alguma coisa que quer falar para ela. E diz que o que lamenta é o segredo, o fardo do segredo. O segredo dele ser o lutador, o grande campeão de Eternia e não poder contar para os outros. E ter que ostentar a imagem de uma pessoa que faz atrapalhadas, uma pessoa patética, e que o pai, inclusive, não tem bons olhos para o filho, não vê-lo como, inclusive, um futuro sucessor do trono, né? E aí a feiticeira diz, mas esse é o segredo, é a responsabilidade de você ser o He-Man. Isso aí eu sei. Então eu vou procurar alguma forma de fazer meu pai se orgulhar de mim. É muito bom esse episódio, por sinal. Príncipe Adam Nunca Mais, procurem. Mas voltando ao episódio que nós estamos comentando, a gente também vai ter essa relação de Teela com Adam colocada pra gente. Porque, como vocês devem lembrar, no episódio 1, com a morte de Adam e ela descobrir que Adam é He-Man, ela tem uma mágoa, talvez não uma mágoa profunda, mas existe uma coisa mal resolvida. Porque ela sempre foi amiga do Adam, e como já falei a princípio, amiga de infância, então eles são muito amigos. Mas não é aquele tipo de amizade que a gente possa dizer amizade de irmãos. Inclusive tem um episódio muito bom da série clássica que enfatiza muito essa relação dela com o Adam e com o He-Man também. Por sinal, nesse momento a gente tem um triângulo amoroso, porque o que ocorre é que nesse episódio, que eu vou falar agora, que é peões na terra do mestre do jogo, ou peões no tabuleiro do jogo, ela acaba que sendo presa por um mestre do jogo e, por sua vez, o Adam fica sem a espada para poder resgatá-la. A espada acaba sendo levada como troféu por um mestre do jogo e ele vai ter que resgatá-la como Adam e vai em companhia de Gorpo e Pacato. E, por sua vez, a surpresa para muitos, inclusive para Teela, é porque ele vai ter que estar numa arena, lutar pela própria sobrevivência, enfrentando um monstro e tendo que utilizar suas habilidades. As habilidades que tem mesmo, porque ele sabe lutar, ele sabe se defender. Obviamente não vai ter a força que o He-Man tem, nem as habilidades que o He-Man tem na questão que pode ser usada pela espada do poder. Mas que ele consegue lutar. E isso faz a Teela, inclusive, ficar impressionada. Ao final, obviamente, ele consegue se salvar, a Teela, inclusive, é ferida mortalmente, fica inconsciente, o Gorpo dá um jeito do mestre do jogo não ver o Adam ao recuperar a espada se transformar. E aí ele, ao término, já tendo resolvido tudo, ao término desse episódio, tá a Teela, o He-Man e a feiticeira no Castelo de Grayskull. E o He-Man faz uma pergunta no mínimo curiosa, porque Teela, e isso foi uma coisa que eu esqueci de falar, no começo desse episódio, ela diz que o Adam tem algo muito sedutor que a atrai muito nela. Gostaram? E ao término do episódio, ou melhor, e nessa fala também a complementa. E He-Man também me chama muito a atenção, pelo guerreiro extraordinário que ele é. Ao término do episódio, o He-Man, conversando com a feiticeira e Teela, diz: agora cá entre nós, Teela, que tipo de homem você preferiria? Alguém como o Adam ou alguém como eu? Não sei. Eu acho que procuro um homem com a inteligência de Adam e a sua coragem. Mas onde eu encontraria? E sai, deixa a feiticeira e He-Man frente a frente. A feiticeira olha para o He-Man, dá aquela piscadinha marota, e o He-Man dá uma piscadinha marota também para a feiticeira, como quem diz, mal sabe ela, mal sabe ela. Então é bem legal esse episódio para mostrar que no final das contas a Teela nutre um sentimento muito forte por Adam, mas tem uma grande admiração pelo lado dela como capitã, por militar, por guerreira, pela figura do guerreiro He-Man. Mas aí que está essa grande questão, porque no primeiro episódio dessa retomada, dessa nova série do Salvando Eternia, ela lamenta
muito pelo que o Adam fez. Ou seja, a ideia do Adam ter, de certa forma, nunca ter contado, deixa uma lacuna muito grande dentro dela. Então, algo muito interessante isso daí, a gente vê essa relação que ela tem com o segredo que ele não contou, não revelou para ela. Muito interessante. E por outro lado, como já falei, a ideia do Adam ter essa figura do He-Man que ele entende como não a ideia do He-Man ser um fardo, mas sim o segredo ser um fardo. E é muito interessante também, porque quando ele se encontra com outros heróis, porque essa Terra dos Heróis é um caso à parte também que merece destaque. A Terra dos Heróis é um paraíso em que todos aqueles que morrem num ato de bravura, num ato heróico, são transportados para lá. O Adam é o único que escolheu, quando ficar nessa terra, ficar na figura de Adam. Não na figura de He-Man, que ele podia escolher. Então nessas horas você vê como ele se sente bem sendo Adam. Não porque, como já falei, o fardo de He-Man é difícil. Mas é porque eu sempre defendo que a ideia de quando ele se transforma em He-Man, ali na verdade é apenas um vetor. É apenas a externalização de algo que o Adam já é. Então é bem interessante e é muito coerente com a figura do Adam, ele ter assumido isso como dentro da figura do herói, a ideia de que a gente vê a humildade, a bondade, a resiliência, as virtudes que ele tem dentro dele. Nisso, a gente tem essa parte aí já se andando, mas a gente vai agora para o castelo onde está sendo forjado ou reforjado a Espada do Poder. E que quem vai fazer isso, devido à temperatura, o único que pode fazer é o Roboto. E o Roboto vai fazer. Fica trancado lá nesse castelo com paredes enormes, com paredes Eternium, que são capazes de conter a temperatura e o impacto dessa ação que ele vai fazer. E ele consegue realmente fazer com que a espada venha a ser restaurada. Entretanto, tem uma particularidade. Como aquela ação é tão forte, cria uma reação em cadeia que dá uma explosão. O Roboto é jogado contra a parede e, infelizmente, nos braços de Andra, ele vem a se desativar ou morrer, né? E por sua vez a morte dele fazendo com que os que estão lá venham a lamentar a morte daquele herói. Nisso, a gente agora volta para a figura do Adam com Tila e com os outros heróis da Terra dos Heróis, conversando a respeito daquilo, e que eles têm agora que voltar para a Eterna. E Adam fica diante de um dilema de voltar ou não para a Eterna. E ele vai conversar com o Homem Musgo, e o Homem Musgo que está lá no mundo dos heróis, por ter morrido da forma como morreu. Ele conversa com Adam e diz algo no mínimo interessante, que se ele for lá para a Eterna, voltar à vida e morrer lá, e talvez ele não possa voltar, se morrer novamente, para a Terra dos Heróis, e fique lá, vire morto como qualquer outro e venha se transformar, venha alimentar a natureza e dar continuidade à natureza. E isso mexe muito com a ideia de estar num ambiente que ele pode continuar vivendo, numa perspectiva de vida pós-morte, e numa em que é apenas a morte. Mas é algo muito legal, e volto sempre a dizer a palavra coerente, com a figura de Adam. Porque a perspectiva de pensar em si, e a ideia do altruísmo, da solidariedade, da benevolência, de estar dentro de uma perspectiva de algo maior, o impulsa a fazer o certo naquele momento, que é de voltar para a Eterna. E assim ele faz. E quando volta para a Eterna, tá um pega para capar lá no castelo de Grayskull, estão todos lá, e inclusive quem está defendendo o castelo de Grayskull? O homem mais perigoso de Eterna. Eles vão para lá, encontram a feiticeira também fica muito alegre. Aí tá Homem-Fera, Maligna, o corpo não, quem dera, coitado. Tá o Pacato, tá a Andra e o Mentor, estão todos lá. Nisso, acaba que o Mentor fica na parte superior do castelo, junto com a feiticeira, para que ela possa conjurar uma magia, e na parte da parte de baixo do castelo ficam os outros, para que o Adam possa, com a espada, novamente empunhá-la e gritar pelos poderes de Grayskull, e com isso o poder da magia voltar para lá, a esfera ser restabelecida, a esfera da magia, e a magia por sua vez ser restabelecida. Nisso, num dado momento, no mínimo curioso, porque a bolsa da Maligna, ela está vendo tudo aquilo, inclusive de boas, sem vontade nenhuma de interferir, mas a bolsa dela começa algo a se mexer, e quando dá por conta,
a parte de cima do cajado devastador do esqueleto sai, e quando o pobre Adam está terminando de dizer a frase e justamente colocar a espada uma parte de cada lado e dizer eu tenho a força, ele é atravessado por uma parte do cajado devastador e se descobre que o danado, o infeliz das costas ocas do esqueleto não tinha morrido. Na verdade, ele tinha se refugiado, a fagulha da desgraça estava lá dentro do cetro mágico lá da Maligna, e com isso ele conseguiu voltar à vida só para atazanar o final do episódio. E aí acaba o coitado do Adam caindo no chão, todo mundo se desesperando diante daquilo, com o Adam ferido. Tila vai logo para frente dele para poder socorrê-lo, e nisso o infeliz das costas ocas do esqueleto pega a espada, e aí por sua vez quem vai empunhá-lo é justamente o esqueleto. E nisso a gente vê algo no mínimo curioso. Maligna e Homem-Fera acabam que saindo do lado dos heróis e indo em direção ao esqueleto se juntar a ele. Que eu acho, nesse momento, que isso não vai ficar por aí não. A Maligna não é mais quem ela era. E o Homem-Fera também não. Então algo vai mudar nisso daí. E obviamente fica para uma próxima temporada. E terminando o episódio com o infeliz das costas ocas, novamente, como eu já disse, triste a pancada do sino, do esqueleto levantando a espada e dizendo: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força, e se transforma no mestre do universo. Terminando de forma, no mínimo, cíclica, inclusive. Porque no primeiro episódio, He-Man difere um golpe mortal no esqueleto, e dessa vez, novamente, quem difere existe uma ideia de alguém ser ferido mortalmente, só que dessa vez é o esqueleto ferido mortalmente o Adam. E assim termina essa primeira temporada. O que é que eu posso dizer sobre ela? O que eu posso afirmar é que tem várias questões interessantes aí. Primeiro, obviamente, o Adam He-Man não vai morrer. Ele não está sozinho. Lá na parte de cima está Mentor, está a Feiticeira, está a Tila na frente dela, na frente do Adam, que por sua vez tem um poder agora que foi despertado e que também pode agir naquele momento para lutar contra o esqueleto e poder salvar Adam. Inclusive Adam ferido mortalmente, mas ela com o poder de magia pode inclusive interceder naquele momento e salvá-lo, né? E além de outros heróis que lá estão também que podem fazer algo. Se de repente o negócio pega para acabar mesmo, já teve gente pensando na possibilidade de vir até She-Ra. Mas lembremos, se o problema da magia ela mexeu não só com a Eternia, mas com todo o universo, imagina que não está etérea. Será que a Dora estava conseguindo se transformar? Não sei que estava etérea. Então é um momento para a gente pensar, e talvez ela até possa até vir para ajudar o irmão. Mas convenhamos, o Team He-Man é grande, tem gente que só para poder ajudá-lo. Tem Cisto, tem Stratos, tem Ariete, tem Multifaces, tem até personagem com nome engraçado, como é o caso do Abelhão. Então tem muita gente para poder ajudar o He-Man nessa hora, ou o Adam, para poder o esqueleto ser vencido. Inclusive até a própria Maligna, que eu acredito, isso inclusive é um lado meu de criança em final de episódio, pelo impacto que tem agora se aflorando para poder comentar com vocês. Quem sabe de repente ela, a Maligna, não venha a ser de repente a sucessora da Feiticeira. Quem sabe ela não venha a ser uma mestra do universo. Quem sabe? Inclusive ela não tenha se regenerado. Um outro ponto também importante e que eu não comentei foi no episódio 4, Terra dos Mortos, como eu falei para vocês, falei a respeito da mãe da Tila ser a Feiticeira. Mas o pai é algo muito subjetivo, porque o Mentor diz que conheceu o pai dela e ele morreu de um ato heróico. Mas isso me faz uma questão, por que não entra em mais detalhes, não diz o nome, não tem registro dele, não tem foto, não tem nada? Será numa especulação minha de criança agora, nesse momento, bem de criança, de final do episódio, conversando com os amigos, será que de repente esse pai dela não é o esqueleto? Já pensou? Porque esse tipo de frase a gente já viu, inclusive, citando novamente, Guerra nas Estrelas. Lembram o que falavam a respeito do Anakin Skywalker para o Luke Skywalker? Então, será? Bem, o que eu não sei, eu não vou também ficar dando margem para muita especulação, não. E aí chega o final naquela ideia do que eu achei. Então, o que eu achei a respeito dessa série do Mestre do Universo salvando a Eternia, eu gostei bastante.
E obviamente tem muita gente que não gostou e tem várias possibilidades disso ter ocorrido. Primeiro, pela questão da memória afetiva que a gente tem à série. E ela, como até falei no princípio do episódio, sempre foi enfatizado muito mais a figura do He-Man do que de Mestre do Universo. Então a ideia de conceder protagonismo aos personagens, quando sempre se trabalhou com um único protagonista, como era o caso da série clássica, então isso desconstrói muito do que as expectativas que cada um cria. Por outro lado, também tem a questão da própria trailer. O trailer também não dá a ideia de que vai ser dessa forma, essa nova perspectiva de narrativa. Ela ao contrário, mas também a ideia de a figura do He-Man muito presente. Então isso causa, de certa forma, uma quebra de expectativa. A expectativa, meu amigo, é uma desgraça, porque a expectativa pode, quando realizada, quando atendida, vai lá para cima, os olhos brilham. Quando não, o negócio tende muitas vezes a ter crítica negativa, e que muitas vezes é necessário a gente poder olhar ou reassistir, olhar novamente para o que a gente teve essa oportunidade de ter um primeiro contato e reassistir livre dessas expectativas ou de preconceitos, para que a gente possa encontrar de repente os pontos positivos que lá tem. E como já falei, tem vários pontos positivos pela questão de desenvolver os personagens, por enfatizar a figura de vários que de repente não tinham, da ideia de poder se trabalhar com o mito do herói, da jornada do herói, achei isso muito legal, de estabelecer protagonismos para os personagens, também achei interessante. Teve as suas incoerências, como já mencionei, em relação à questão da morte do He-Man matar, ou melhor, atacar mortalmente o esqueleto, o que para mim, ela vai de encontro à própria concepção do personagem, porque o He-Man, o Adam / He-Man, sempre foi um personagem que ele teve muita coerência. Inclusive, uma das frases que eu mais utilizei durante esse episódio foi essa. Ele teve muita coerência em relação ao que ele acredita. E, por sua vez, essa sabedoria dele sempre foi o fio condutor na execução de todas as suas tarefas. Por mais que, de repente, de suas aventuras também, de repente, em situações em que a morte, a incerteza, ou até mesmo o desafio era muito grande, ele nunca perdeu a esperança de poder vencer, de poder com que o bem sobrepujasse o mal. Tem até um episódio muito bom da série clássica que se chama Busca, que por sinal faz até uma conexão também com a própria mote dessa série, porque ela deixa para nós nesse episódio a feiticeira conversando com He-Man dizendo que Eternia foi criado no centro do Big Bang, ou seja, foi o primeiro planeta a aparecer com toda a criação do cosmos. E dessa criação do cosmos sobrou uma pequena partícula que se chama semente estelar. Essa semente estelar, inclusive, faz uma conexão com uma outra coisa bem interessante, que é o anel, o famoso anel do Sméagol lá do Senhor dos Anéis. Porque vocês devem lembrar que o anel ele dava poder, mas também ia corrompendo as pessoas. E essa fagulha estelar, da mesma forma, ela dá poder, pode realizar tudo que a pessoa deseja, mas também ela vai corrompendo a bondade. E nesse momento, He-Man fica com ela de posse, segurando na mão, e passa por uma sua maior grande prova, como campeão de Eternia. Porque a semente estelar começa a querer corromper as suas virtudes, e ele de frente ao esqueleto e começa a dizer: sabe que agora não pode me contrariar, esqueleto. Eu tenho o poder da semente estelar. O universo poderia se livrar do seu mal. Eu poderia livrar do mal todo o universo. Nada poderia me deter. Ninguém se atreveria a me enfrentar. Tudo o que eu quisesse, eu poderia ter. Nós não somos muito diferentes, somos, He-Man. Agora eu consigo entender por que queria tanto a semente estelar. A sensação de poder é muito forte. O que está dizendo, He-Man? Você está ficando mal, He-Man. Posso sentir. Mas nesse momento é que a gente vê como essa questão da bondade, da virtude, da consciência se encontra tão enraizado no próprio personagem. Em que ele diz: eu poderia fazer tudo isso, esqueleto, mas se eu fizesse isso, eu me transformaria no que tanto eu venho combatendo. Então é um episódio muito bom e que sintetiza muito, e como já citei em vários momentos, o personagem ter essa veia de não querer se corromper. Então para mim ficou incoerente a ideia do personagem naquele momento ser movido pela emoção, quando muitas vezes o seu fio condutor é razão, e deferir um ataque mortal ao esqueleto. Isso para mim foi algo que, para mim, é um ponto negativo da série, além das incoerências envolvendo o robô e o corpo, como já mencionei na análise do episódio 3 e 4. Mas
Isso também não quer dizer que eu vou chamar pessoas no final do expediente, pegar tochas e a gente sair atrás da série para que ela seja queimada em praça pública, ou até mesmo dizer que ela estragou a minha infância, ou destruiu a minha infância, ou que Netflix destruiu essa. Não. Ela traz uma perspectiva, um aprofundamento dos personagens, traz discussões, traz várias coisas que de repente na outra série, por motivos diversos, não pôde ser aprofundado. Então, eu particularmente vejo como uma série que sim, merece ser assistida, reassistida, até para a gente quebrar certos paradigmas. E por outro ponto de vista, até falar de algumas coisas, como até mencionei, de repente a possibilidade de que algumas especulações minhas possam de repente se comprovar. Já pensou se de repente realmente Esqueleto é o pai de Teela, ou de repente She-Ra não vem aparecer, ou vem aparecer, ou de repente como tudo isso se conecta e a figura da Maligna venha a se sobrepor com uma figura que venha a ter se regenerado. Então são coisas que só o tempo dirá. E aí eu termino o episódio esperando agora a finalização da temporada, que deve chegar pra gente em breve. E como sempre, encerro o episódio pedindo que você não deixe de curtir o vídeo, dá uma curtida, clica no botão aí curtir, não deixe de se inscrever, compartilhar e também de comentar. E pelos poderes de Grayskull, me despeço de todos vocês, desejando, como sempre, vida longa e próspera. E até o próximo episódio, e não pedindo que vocês deixem de me seguir também no meu perfil pessoal, @Manassés Filho e @Conquerhouse. Tchau, pessoal.